Olá, você vai ver nesta edição. TCE emite parecer favorável à aprovação das contas de 2017 do governo de Mato Grosso. E tem a pauta de julgamento da sessão do Tribunal Pleno que será realizada nesta quarta-feira. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo referentes a 2017 do governo do estado de Mato Grosso, sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo, José Pedro Tax, com recomendações. Acompanhe na reportagem a seguir. O Pleno emitiu 44 recomendações ao governo de Mato Grosso no julgamento das contas do Executivo Estadual referentes ao exercício de 2017. A equipe técnica do TCE identificou 17 irregularidades, entre elas o remanejamento ou transferências de recursos de um órgão para outro sem a prévia autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito, ausência de transparência nas contas públicas, descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação, irregularidade referente à gestão patrimonial, não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária, e a inclusão de novos projetos na lei orçamentária, sem que sejam atendidos os que estão em andamento. O relator do processo, o conselheiro interino João Batista de Camargo, citou ainda a não regularidade nos repasses ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o aumento nos gastos com o pessoal e a situação da Previdência do Estado. Segundo o relator, o benefício aos aposentados corre risco de entrar em colapso. Na esteira da SESEX do MPC mantém as irregularidades e, como consequência, recomenda ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para que regularize os repasses e o recolhimento das contribuições ao MTPrev, bem como efetive as medidas cabíveis para regularizar todas as pendências referentes às contribuições previdenciárias. No julgamento das contas, o relator impôs recomendações ao governo de Mato Grosso, além do Legislativo Estadual. Os membros da Corte de Contas também contribuíram na discussão do processo, apresentando sugestões ao voto. Para que seja incluída, para que o governador do Estado ele se abstenha de se conceder o reajuste geral anual com base exclusivamente no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Como Vossa Excelência muito bem demonstrou no seu voto, as receitas, a arrecadação, ela cresceu, variou de um ano para o outro, somente 10%. Tá? Enquanto as despesas aumentaram muito mais. Então eu vejo que a fixação de reajustes não deve ter como único critério o índice inflacionário oficial. Precisam ser considerados pela equipe de governo. Primeiro, em relação ao crescente aumento das despesas com o pessoal, sei que a gente já bateu nessa tecla aqui agora falando da RGA, mas é preciso que o governo acenda uma lâmpada bem grande em relação a esse item, que pode levar o Estado ao colapso. O segundo ponto que eu quero destacar é em relação ao aumento dos restos a pagar, que nos últimos 3 anos foi demonstrado no voto do relator que aumentaram 205%. E isso pode levar ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos no último ano do mandato, então é realmente muito relevante, né, que a equipe de governo preste atenção nisso. O vice-presidente da Corte, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, opinou em uma das recomendações referente à falha apontada pelo não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados. A minha sugestão é para que a recomendação seja para que o Poder Executivo passe a realizar
os repasses de contribuições retidas dos servidores, bem como as parcelas patronais, em estrita observância ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 139, combinado com o parágrafo 2º do artigo 147 da Constituição Estadual, até que seja regulamentado o cronograma de prazos e recolhimentos no âmbito do MT-Prev. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo referentes ao exercício de 2017. Após ouvir atentamente os votos, eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o relator das contas, conselheiro interino João Batista de Camargo, bem como toda a sua equipe de gabinete e a equipe técnica desse TCE, por toda a sua exposição, com detalhamento minucioso, bem como esclareceu o cenário das contas do nosso Estado. Todas as vezes em que há aprovação de contas com recomendações, determinações, são pontos de atenção, de auditoria de todas as secretarias envolvidas. Aquilo que envolver a Secretaria de Fazenda, nós vamos trabalhar com afinco para cumprirmos as determinações do Tribunal de Contas, porque são determinações que levam ao equilíbrio fiscal. O parecer do Tribunal de Contas será encaminhado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O parlamento decidirá se aprova ou não as contas de governo. E, excepcionalmente, a sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas desta semana será realizada amanhã, quarta-feira. Em pauta constam cerca de 20 processos. Veja os detalhes. Entre os processos da pauta estão 5 representações de natureza interna. São elas: Câmara Municipal de Nova Chavantina, Fundos Municipais de Previdência Social dos Servidores Públicos de Água Boa e Nova Chavantina, Prefeitura de São José do Rio Claro e Prefeitura de Barão de Melgaço. Outra representação de natureza externa é sobre irregularidades na construção do estacionamento anexo ao Teatro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, da relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen, que teve pedido de vista do conselheiro interino Moisés Maciel. Há também uma auditoria de conformidade na Câmara Municipal de Várzea Grande para fiscalizar a folha de pagamento. Estão previstos também 2 homologações de medida cautelar e 2 recursos ordinários. Os conselheiros julgarão as contas anuais de gestão da Procuradoria-Geral de Justiça. A íntegra da pauta de julgamento pode ser acessada no portal do TCE, no menu Sessão Plenária, do lado esquerdo do site e depois em pauta de julgamento presencial. A sessão do Tribunal Pleno é transmitida ao vivo pelo portal do TCE a partir das 8h30 da manhã. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Até amanhã.